Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota, com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro comparativo Toyota, eu quero mostrar quais as principais diferenças do novo Toyota Corolla Altis Hybrid 2024 comparado com o modelo 2023. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. E já adianto para vocês, esse modelo agora conta com vários itens genuínos de série no veículo. Quero começar mostrando aqui os detalhes desse sedã médio da Toyota, partindo pelos seus faróis. Todo o conjunto óptico aqui é em LED. Esse aqui não teve alteração nenhuma. A parte aqui mais abaixo com os vincos bem pronunciados. Essa peça aqui, que é um item genuíno da Toyota, que agora já acompanha de série aqui no modelo, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. Dois pontos dos sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês. E a mudança aqui na grade, um detalhe no formato trapezoidal. Agora ela conta com as aberturas de ar aqui abaixo, acima, e todo o detalhe aqui em preto brilhante com os detalhes em colmeia das aberturas de ar. Aqui o logo translúcido da Toyota, onde temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que recebeu aprimoramentos com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Anteriormente identificava somente veículos, agora veículos, pedestres e também ciclistas, e foi adicionado sensor de ponto cego e sensor de tráfego cruzado. Na parte de motorização, por ser um veículo híbrido, não teve nenhum tipo de alteração, continua com os motores a combustão 1.8 e dois motores elétricos com força combinada de 122 cavalos aqui no interior do Corolla. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que receberam atualizações na parte de design, que ficaram com esses vincos bem aparentes com a pintura em preto brilhante. Também toda a parte da roda diamantada das bordas indo até o centro. Porta antifurto, que já acompanha o modelo de série, é um item genuíno agora no veículo. E anteriormente os pneus era 225/45, agora passa a ser 215/50, roda de 17 polegadas em liga leve. Comprimento do veículo não teve alteração, continua com 4,63 m. O que teve alteração é a altura de solo por conta do perfil dos pneus, agora passa a ser 15,3 centímetros. Um outro item genuíno que acompanha o modelo de série é essa parte aqui com a inscrição Corolla, um detalhe todo cromado aqui na parte da lateral das portas. Isso teve alteração. E também aqui sensor de ponto cego e tráfego cruzado, que não tinha anteriormente na versão Altis Hybrid Premium, agora conta nessa versão. Teto solar, que é um item aqui desse modelo topo de linha. Suspensão traseira é do tipo independente. E agora eu quero mostrar os detalhes aqui da parte traseira do modelo para vocês. Já que na parte traseira ele não teve nenhum tipo de alteração, continua com os sensores aqui de estacionamento com alerta de proximidade no painel, as lanternas aqui na parte traseira, todas elas com iluminação em LED, o porta-malas com 470 litros aqui desse sedã médio, realmente tem um bom espaço, câmera de ré, iluminação em LED aqui da lanterna de neblina traseira, isso é um item de segurança interessante, freios a disco nas 4 rodas com ABS, com EBD e IBS, assistente de rampa e 7 airbags no total, sendo 2 frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida e também, se você puder, hypar esse vídeo aí nos comentários, isso ajuda muito aqui no engajamento do canal. Já na fileira dos bancos traseiros ele teve algumas alterações aqui que para quem tem família vai gostar bastante. O entre-eixo continua aqui com 2,70 m. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, vocês vão perceber praticamente em torno de 2 dedos aqui referente ao espaço
teto solar que traz muita luminosidade, a parte aqui acima com essa parte mais clara. A mudança aqui principal é a saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro, que não tem nos modelos 2023, é a primeira vez aqui no sedã médio no Brasil, e 2 tomadas USB do tipo C. Isso para quem vem aqui com família atrás, para recarregar um celular, com certeza traz muita comodidade. Revestimento dos bancos em couro ecológico, e aqui vocês vão perceber a diferença, né? Uma parte cinza e também bege, que traz mais requinte aqui para o interior do modelo. Já na parte traseira aqui, nenhum tipo de alteração. A principal é essa que eu mostrei aqui para vocês. Na fileira dianteira é onde ficam as principais mudanças do modelo, que eu vou mostrar para vocês aqui cada uma delas. Começando pela soleira aqui, com uma inscrição Corolla, com iluminação em LED azul, iluminação branca aqui no interior, abertura aqui do tanque de combustível e também do porta-malas. O tanque são de 43 litros. Foi acrescentado aqui a tecla Odotrip por conta do painel digital de 12,3 polegadas. Ajuste elétrico continua somente aqui do lado do motorista, do passageiro não. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Altis Premium Hybrid 2024, que já está em funcionamento. Como é um carro híbrido, a gente nem percebe quando se dá ignição aqui no modelo. Automaticamente ele já está aqui, ó, ready, pronto para poder estar utilizando, porque ele está com a bateria 100% carregada. Principal mudança aqui no interior que muitos vão gostar é esse painel digital de 12,3 polegadas, mas depois eu falo dele. A multimídia é de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, com sistema Harman Kardon, mas o sistema de som não tem assinatura Harman. Ela é intuitiva ao toque, os 4 botões físicos aqui ao lado, tecla Home, aumentar ou diminuir o volume, e aqui você consegue alternar entre as telas do Android Auto, Apple CarPlay e a multimídia. Aqui você tem a opção de mídia, AM, FM, USB, Bluetooth, estações de rádio, favoritos, projeção de tela. Aqui referente ao veículo, você tem aqui os informativos sobre fluxo de energia. Se ele ligar o motor a combustão aqui, vai mostrar regenerando o sistema de baterias. E informações de rota aqui, ó, velocidade média, tempo decorrido e autonomia que eu consigo aqui utilizar com o veículo. Também referente à média instantânea, média total, histórico aqui para você acompanhar numa viagem, você também consegue estar acompanhando. E todas essas configurações aqui, como equalização de som e também aqui as configurações de sistema, iluminação, parte da multimídia, do painel, você consegue ajustar também tudo por aqui. Não tem TV digital, nem GPS integrado. Por conta do Android Auto e Apple CarPlay, você consegue utilizar entre Google, Waze, para utilizar aqui na parte de navegação. Eu não estou conectado com nenhum dispositivo, senão você já teria os ícones aqui no seu smartphone para estar utilizando. Ficaria muito mais fácil, aliás, para poder utilizar aqui no dia a dia. Já aqui no console central, botão Start-Stop, ar-condicionado digital 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outro para o lado do passageiro. Ele ligou o motor a combustão aqui, vou mostrar para vocês, ó, a parte que ele vai mostrar aqui do fluxo de energia. Mostrou a combustão, regenerando o sistema de baterias, bem interessante. A principal mudança aqui é que agora você pode estar acionando aqui o ar-condicionado lá da fileira traseira, que não tinha anteriormente, como eu falei para vocês agora há pouco. Ele tem aqui recarregamento de celular por indução. Outra mudança aqui é quando você ativa aqui o modo de condução, o Drive Mode. Então quando você aperta o botão aqui, ó, ele muda para o modo normal, para o modo Power, ele vai fazer a mudança do sistema automático ali para você ficar com um giro maior no motor, ou no modo Eco. Então você tem essas informações. Ficou bem intuitiva essa parte aqui do painel digital quando você opta por essa mudança. Câmera de ré aqui, como eu falei para vocês, você tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, os 4 pontos aqui na parte traseira e os 2 pontos na dianteira. Sensor de ponto cego e tráfego cruzado, que foi também um aprimoramento aqui na parte de segurança. E no modo Drive aqui, muitos perguntam no canal o que é esse modo B. Quando eu opto aqui pelo modo B, na parte do câmbio, numa descida de serra, numa baixada ali, eu coloco nesse modo B para regenerar o sistema de baterias de uma forma mais rápida e também utilizar como freio motor. Isso é bem interessante também aqui na parte dessa motorização híbrida que tem um câmbio automático Hybrid Transaxle. Ele continua aqui com o freio de estacionamento manual, todos os detalhes aqui na parte interna, isso não teve nenhum tipo de alteração. A principal mudança também que eu vejo aqui é o sistema Toyota Safety Sense, que é o sistema de segurança, como eu falei para vocês, que anteriormente no modelo 2023 identificava somente veículos, agora é veículos, pedestres e também ciclistas, veículos e pedestres durante o dia e a noite, ciclistas ele vai identificar somente durante o dia. Então ele tem aqui o ACC,
que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou ali 100 km por hora, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, isso trazendo mais comodidade e segurança, mas ele não tem um sistema stop and go, ou seja, você vai ter que fazer a frenagem para parar o veículo 100%. Ele teve também aqui, ó, referente ao sistema de mudança de faixa involuntária, que se você mantém ativo, não dando seta para o lado esquerdo ou direito, informando que você está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem, e também centralização em faixa automática, ou seja, ele vai corrigir a direção ali para que você permaneça na faixa de rodagem. Isso é bem interessante. O sistema pré-colisão aqui, que você mantém ativo, ele vai identificar um risco eminente, uma situação de risco. Então, se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer ali o alerta sonoro e visual e fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso é bem interessante aqui referente ao sistema também para você estar utilizando aqui no dia a dia. E outro detalhe interessante também nessa parte do sistema é a parte de oscilação ao volante. Se você está fadigado, muito cansado ali, persistindo na direção e oscilando, ele vai te dar um alerta sonoro também visual com a xícara de café ali, informando que você continuar dirigindo dessa forma, você pode causar um acidente. Isso é bem interessante na parte do sistema. Outra mudança interessante aqui foi o painel digital de 12,3 polegadas. Anteriormente, não sei se vocês lembram, era uma tela digital de 7 polegadas aqui ao centro e os botões aqui, na verdade, os ponteiros aqui do lado esquerdo e direito. Agora não, é 100% digital. Então ele tem aqui um informativo referente à parte de baterias para poder estar utilizando aqui. Ele está no modo EV ainda, como eu falei para vocês, se eu quiser sair do estacionamento, pegar trânsito, estou economizando combustível. Indicação aqui do arrefecimento do motor, indicação do tanque de combustível, são 43 litros. O velocímetro aqui de forma analógica, porém é digital, e aqui o velocímetro digital com indicação de câmbio, também a parte aqui com temperatura exterior, relógio, configurações. Aqui, se você colocar seta para o lado direito, ele vai aparecer ali, ó, número 1 ou 2. Aí vai mostrar aqui a parte referente ao sistema elétrico, também aqui as informações de viagem. Se eu colocar a seta para o lado direito aqui, ele vai me dar a opção 3 com a rádio, e também o sistema híbrido aqui com a parte do motor a combustão, as rodas e a parte de baterias. É tanto que se eu sair aqui, ó, ele vai até mostrar aqui as rodas em movimento, olha lá, ó, já consumindo ali uma parte de energia. Isso é bem interessante, essa parte aqui do painel. Também aqui ao centro você tem os sistemas de segurança aqui que está ativo ou desativado, você consegue ajustar também, ou segurando aqui em OK, você consegue ter a parte de configurações, mensagens, enfim, você consegue ter todo esse detalhe. Apertando aqui ao centro em configurações, eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês essa parte interessante do painel digital, é as configurações aqui do medidor. Então eu consigo aqui verificar que é o estilo de medidor. Eu consigo colocar inteligente com esse fundo, ou casual com esse outro fundo, ou robusto, ou tipo esportivo. Posso mudar também aqui, ó, dessa forma, tipo de medidor, ou com os dois arcos aqui do lado esquerdo e direito, ou com arco somente ao centro, as informações ao lado, ou se eu permanecer também aqui, não quiser arco nenhum, posso colocar aqui ao centro e vai ficar com a tela aqui mais limpa, mais clean para você estar utilizando no dia a dia. Esses foram os detalhes que eu mostrei aqui das principais mudanças do novo Corolla Altis Premium Hybrid 2024. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar algum dado técnico que eu deixei de mencionar. Se você quiser assistir um vídeo com avaliação completa aqui no YouTube, vou deixar um card logo acima ou na descrição de vídeo para que você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!